O protagonista deste manuscrito é uma das pessoas mais comuns que você já viu e trabalha em um centro de logística para ganhar a vida. Kim Jong-un meio que odeia seu trabalho, e você logo descobrirá o porquê, quando ele tenta puxar uma conversa casual com o robô ao seu lado. A lata de metal simplesmente o ignora e vai direto ao trabalho, e é exatamente por isso que ele não gosta de estar ali. Você vê, todo o centro de logística está cheio de robôs de inteligência artificial tecnologicamente avançados que lidam com a maior parte do trabalho manual. Jang Jeon é quem supervisiona tudo, mas não há uma única pessoa com quem conversar. Às vezes, ele se sente bastante sozinho, sentindo falta do calor da interação humana, e ocasionalmente se pergunta se acabou no lugar errado. Tudo isso começou há cerca de 2 meses, logo após ele ser dispensado do serviço militar, e foi quando sua maré de azar começou. O primeiro grande revés foi que seus pais se mudaram para Wjongbu. Como um presente de consolo pela sua dispensa, eles pagaram o depósito e 6 meses de aluguel do seu apartamento, deixando-o para viver sozinho perto da sua antiga escola. Assim começou sua vida forçada de solidão. Embora estivesse financeiramente estável graças ao apoio do governo e à cobertura do aluguel pelos pais, ele decidiu levar seu tempo procurando um emprego sem pressa. Esperava encontrar a melhor oportunidade, mas as coisas não saíram como planejado e ele enfrentou rejeição após rejeição, antes mesmo de ter a chance de se provar. Após 1 mês de procura por emprego, ele estava ficando louco de tanto tédio. Um dia, enquanto passava o tempo, acabou desabafando com sua irmã sobre o irmão patético que não conseguia nem arranjar um emprego. Naturalmente, sua irmã se divertiu às custas dele, e durante a conversa, ele ouviu sobre empresas de entrega que usam robôs de inteligência artificial para facilitar o trabalho. Muitos estavam trabalhando como operadores nessas empresas, e seu interesse foi despertado. Assim, ele acabou nesse lugar horrível, onde não há literalmente ninguém para conversar. Justo quando estou dizendo isso, ouvimos outra pessoa chamando-o. Esse homem parece bastante rabugento e desagradável. À primeira vista, não seria surpreendente se ele fosse o gerente, já que se encaixa perfeitamente no papel. De qualquer forma, o superior informa seu subordinado que eles estão sem estoque de atum, embora o sistema ainda diga que há um pouco sobrando. Ele diz a nosso protagonista para verificar o estoque no armazém. Claro, Jang Jeon concorda com um sorriso falso no rosto. Vamos ser honestos. Jang Jeon acha aqueles robôs muito mais acolhedores do que seu superior frio e desagradável. Assim que Kim entra no armazém, a porta atrás dele começa a se fechar. Ele rapidamente começa a procurar o atum que seu superior mencionou. Depois de revirar tudo, ele encontra o estoque, sobe em uma plataforma e o pega. Justo então, houve um barulho alto da porta do armazém se fechando com força. Ele tenta girar a maçaneta, mas está travada. Chama seu gerente Shin, mas não recebe resposta. A ideia de ligar para o 911 passa pela sua cabeça, mas ele desiste, pois não está preso em um freezer gelado, então não valeria a pena. Em vez disso, tira uma selfie e envia para suas irmãs, avisando que está preso no armazém. A princípio, ela o provoca sobre sua situação, mas então ela diz que acaba de ouvir um prédio desabando do lado de fora de sua casa. Claro, o irmão fica preocupado com a irmã e rapidamente liga para o número dela. Quando ela atende, não diz nada, e ele se pergunta se ela está apenas pregando uma peça. Mas, justo quando ele pensa isso, o armazém inteiro começa a tremer e o alarme de emergência dispara. O lugar desce ao caos, e ele ouve anúncios pedindo a todos para evacuarem rapidamente. Preso no armazém, sem ideia do que está acontecendo do lado de fora, ele começa a bater na porta principal com os punhos vazios, mas seus golpes frenéticos não recebem resposta. Desesperado, decide ligar para o 911, apenas para descobrir que o sinal do celular está fora. Ele está realmente perdendo a cabeça agora, e a ideia de que pode haver uma guerra acontecendo do lado de fora o deixa apavorado. De repente, ele nota algo batendo no portão principal do lado de fora, cada impacto deixando uma grande amassado na massiva porta de aço, como se fosse nada mais que um recorte de papelão. Suas mãos tremem enquanto ele se afasta da maçaneta, sabendo instintivamente que a situação está fora de controle lá fora, e se ele fizer um único som, está certo de que será o fim. Suando profusamente, ele se ajoelha, e felizmente a batida na porta eventualmente para.
No entanto, a comoção e os gritos do lado de fora ainda são altos o suficiente para aterrorizá-lo. 3 dias se passaram desde aquele dia infeliz, e ele ainda está preso no armazém, sobrevivendo com a comida disponível, já que ninguém veio procurá-lo. Ele está convencido de que algo sério deve ter acontecido do lado de fora. Pergunta-se se há uma guerra acontecendo e, a essa altura, está quase aliviado por estar preso aqui, pensando que poderia ter sido um goner se estivesse do lado de fora. O alarme que costumava tocar incessantemente está silencioso desde ontem, o que é um alívio. Pelo menos agora ele pode dormir, mas não tem certeza de quanto tempo mais conseguirá aguentar, especialmente com... A bateria dele está acabando e esta pode ser sua última mensagem para o mundo exterior. Ele reza para que um soldado ou alguém do seu país o encontre logo e mantenha sua família segura. Justo quando ele achava que as coisas não poderiam ficar mais loucas, uma janela do sistema aparece na sua frente, informando que ele foi escolhido e deve verificar suas habilidades despertas. A princípio, Jongeon pensa que pode estar tendo alucinações, mas então outra janela surge, dizendo que ele adquiriu seu próprio subespaço para armazenar objetos. Ele começa a se perguntar se havia algum tipo de droga na lata de atum que ele comeu nos últimos 3 dias. Outra notificação digital aparece, informando que o alvo foi designado e perguntando se ele deseja armazená-lo. Sem hesitar, ele confirma, e de repente começa a cair, aterrissando com força no chão sólido do lado de fora. Ele se levanta rapidamente e olha ao redor, apenas para ver escombros e destroços por toda parte. Tudo está em total destruição. Ele avista seu superior caído, morto no chão, enquanto as janelas do sistema continuam piscando. Nosso protagonista está ocupado vomitando após ver o corpo sem vida do seu superior. O sistema então informa que um sistema operacional adequado para ele foi encontrado e está sendo instalado. De repente, ele ouve passos se aproximando por trás e uma enorme sombra é projetada por uma figura atrás dele. Ele tem certeza de que essa sombra não é humana. À medida que a câmera se afasta, vemos um monstro parecido com um orc, com presas afiadas e um corpo enorme e ensanguentado. Jongeon sua profusamente enquanto tenta se acalmar, desesperadamente esperando que seus medos não sejam verdadeiros. Ele tenta permanecer otimista, convencendo a si mesmo de que o rugido alto que ouviu 3 dias atrás pode ser de um gorila ou de um urso, mas não se atreve a olhar para trás e, em vez disso, sai correndo o mais rápido que pode, fugindo pela sua vida. Seu pânico atinge novas alturas ao perceber que um verdadeiro monstro está o caçando. Ele corre freneticamente, pisando até nas entranhas de alguém durante essa corrida alucinada. Ele não tem ideia do porquê de haver uma criatura parecida com o orc ali ou porque ela está tão determinada a pegá-lo, mas sabe de uma coisa: se não escapar logo, será capturado. De repente, a janela do sistema aparece, anunciando que a sincronização está completa e perguntando se ele gostaria de entrar no subespaço. Sem hesitar, Jongeon rapidamente diz que sim, afinal o monstro está quase sobre ele. Justo quando a mão da criatura se balança em sua direção, ele salta para o portal. Quando finalmente está seguro do outro lado do portal, o monstro fica preso do outro lado e não pode fazer nada além de gemer de frustração. Jongeon fica confuso e se pergunta por que o monstro não consegue entrar nesse lugar. Um drone pairante confirma que nada pode entrar em seu subespaço sem sua permissão, pois ele é o mestre dele. O drone explica que o subespaço está totalmente sob seu controle. Jongeon fica atônito ao ver o drone falando com ele e tem uma estranha sensação de déjà vu. Ao olhar ao redor, ele se encontra de volta no armazém do centro de distribuição da Pax, mas desta vez é parte de seu novo subespaço. O lugar inteiro está cheio dos mesmos robôs de antes. O sistema anuncia que, como ele entrou no subespaço pela primeira vez, receberá uma recompensa por completar o tutorial, uma pedra de mana. A pedra se materializa em sua mão, mas antes que ele possa descobrir o que é, o monstro do lado de fora começa a bater contra o portal. O barulho o assusta e ele quase se esquece de que estava sendo perseguido por um verdadeiro monstro. Ele entra em pânico novamente e pergunta freneticamente ao sistema se é realmente verdade que os monstros não podem entrar. O sistema confirma que nada pode entrar no subespaço sem sua permissão. A janela do sistema pisca novamente, afirmando que o centro de distribuição da Pax é um edifício de 5 andares com uma área total de 10.000 pion, aproximadamente 33.000 metros quadrados.
Ele abriga todos os produtos necessários para melhorar a vida dos clientes. A velocidade atual de envio é de 60 km por hora e pode lidar com um envio por vez. Com o limite de tamanho de envio de 2 metros, Jeongeun está tão confuso quanto todos nós sobre o que essas informações significam. O sistema então o confunde ainda mais ao revelar que restam apenas 2 minutos até a manutenção. Confuso, Jeongeun pergunta se o centro de logística será desligado após 2 minutos. O drone confirma isso e explica que ele pode usar a pedra de mana para fornecer energia e manter as instalações no subespaço. Como ele atualmente tem uma pedra de mana, isso pode alimentar toda a instalação pelas próximas 24 horas. Jeongeun fica impressionado com a eficiência da pedra de mana, e o drone explica prontamente que, quando o centro de distribuição da Pax foi armazenado no subespaço, o sistema de fornecimento de energia foi modificado para se adaptar ao ambiente do subespaço. Portanto, a instalação funciona com pedras de mana. Jeongeun pergunta se tudo isso é realmente possível ou se é apenas alguma ficção científica. De repente, as luzes da instalação se apagam e o drone começa a piscar. O sistema do pacote explica que o fornecimento de energia para a instalação foi cortado. E se a energia não for restaurada, os produtos frescos da Pax e outros itens podem começar a estragar. Aparentemente, a Pax Fresh é um dos serviços que garante o armazenamento e a entrega de tudo, desde vegetais frescos até carnes e refeições preparadas, em condições congeladas e refrigeradas. Jeongeun olha para o monstro que o encara e percebe que do lado de fora é praticamente uma zona de guerra. Em uma situação assim, a comida é crucial para a sobrevivência. Com a energia dos freezers e refrigeradores cortada, isso se torna um grande problema. Ele pergunta ao drone se a pedra de mana é realmente um substituto para a eletricidade, e o drone confirma. Então, Jeongeun pergunta como pode obter mais pedras de mana. O drone responde que ele pode adquirir pedras de mana de seres de outro mundo. Fica claro que nosso protagonista não está exatamente empolgado em enfrentar esse monstro musculoso que pode literalmente despedaçá-lo com um único golpe. Ele diz ao drone para usar a pedra de mana por enquanto e rapidamente se dirige para a instalação em busca de algumas armas. Uma vez dentro, ele reúne um punhado de armas, e a janela do sistema pisca, mostrando o preço de cada arma. Com os suprimentos limitados que tem, ele se preocupa em ficar sem estoque se a jogar diretamente no monstro. Ele também não tem certeza se essas lâminas conseguem penetrar a pele grossa do monstro. Decide que ferir e matar o monstro lentamente pode ser uma abordagem melhor, já que a criatura não pode entrar em seu subespaço. Ele não precisa derrubá-la de uma só vez. Em vez disso, trabalhará para feri-la gradualmente, garantindo que não desperdice seus recursos ou corra o risco de ficar sem armas muito cedo. Jeongeun lança o machado no monstro, mas ele apenas arranha o corpo da criatura, o que apenas agrava ainda mais sua fúria. Com seu plano inicial não funcionando como esperado e percebendo que não tem muitas armas restantes, ele decide tentar lançar o machado pesado mais uma vez, esperando que cause um impacto maior. Pergunta ao sistema Pax quanto estoque ainda resta do machado e fica surpreso ao descobrir que há 15 restantes. Ele esperava apenas alguns, então esse número o pega de surpresa. Ele rapidamente pergunta sobre a localização desses machados. Assim que Jeongeun chega à área de armazenamento, fica chocado ao descobrir que esses machados estão se duplicando indefinidamente. O sistema Pax explica que esses itens são criados por um processo que permite que sejam duplicados sem limites. Embora possam ser danificados ou alterados, não podem ser esgotados. Essa revelação choca Jeongeun, porque se o que o sistema está dizendo é verdade, então ele tem acesso a um estoque infinito de armas. Surpreendentemente, o sistema Pax confirma isso. Com esse novo conhecimento, Jeongeun se sente aliviado por não precisar mais se preocupar em ficar sem armas. Ele pode lançá-las à vontade no monstro sem se preocupar em esgotar seu estoque. Ele tem certeza de que seus ombros podem ceder antes que o monstro o faça, mas pelo menos tem um suprimento aparentemente infinito de armas. O sistema então compartilha uma informação interessante. Aparentemente, nosso protagonista não precisa lançar as armas manualmente, pois pode enviar produtos automaticamente do subespaço para o mundo exterior. O sistema explica que o envio só é possível a cada 30 segundos, mas pode ser acelerado melhorando as habilidades de Jeongeun. Ele rapidamente pergunta como lançar suas armas,
e o sistema diz que tudo o que ele precisa fazer é pensar no produto registrado e dizer enviar para que seja automaticamente enviado. Assim que o sistema explica isso, Jong-geum diz a palavra enviar e um machado voa pelo ar em incrível velocidade, atingindo o rosto grotesco do monstro e derrubando-o sem esforço. O machado foi lançado pelo drone, e quando Jong-geum pergunta sobre a velocidade do lançamento, o sistema responde que a velocidade padrão de envio é de 60 km por hora. Agora faz sentido para Jong-geum o que o sistema quis dizer com velocidade de envio antes. O sistema então revela que, se ele quiser mudar a velocidade, pode ajustá-la até um máximo de 75 km por hora. Para ir além disso, ele precisará aprimorar suas habilidades. Naturalmente, Jong-geum pergunta ao sistema como aprimorar suas habilidades, e o sistema explica que ele pode fazer isso usando pedras de mana. Falando em pedras de mana, nosso protagonista rapidamente se lembra do monstro que acabou de derrotar e percebe que precisará lutar contra mais dessas criaturas para avançar. Ele rapidamente pega algum equipamento da instalação. A primeira coisa que ele pega são suas botas de combate leves, que custam cerca de 50.000 KRW, e calças táticas de combate correspondentes por cerca de 78.000 KRW. Uma vez equipado, ele também compra um mapa detalhado da área metropolitana de Seul e um marcador permanente. Ele desenha um círculo ao redor do distrito de Gwangjin e, em seguida, marca os distritos vizinhos em uma certa ordem. Com seu plano em mente, ele decide começar pelo distrito mais próximo marcado e seguir em direção ao seu destino final, Jeonbu, onde espera encontrar seus pais. Como Jong-geum está começando de Gunpo e não tem nem mesmo um carro, ele percebe que será uma longa jornada até encontrar seus pais. Embora não seja tão rápido quanto um carro ou uma motocicleta, uma bicicleta comum ainda é bastante valiosa em uma situação como essa. Mundo pós-apocalíptico e, se eu for sincero, é praticamente uma Lamborghini. Nesse momento, ele salta na bicicleta e começa a pedalar por aquele mundo desolado. Após cerca de 30 minutos, a noite cai e ele consegue derrotar quase 12 orcs durante essa curta jornada. Ele então revela que aprendeu uma coisa valiosa após derrubar os 12 orcs, mas antes que possa explicar qualquer coisa sobre sua descoberta, um monstro aparece de repente e tenta atacá-lo. Jong-geum rapidamente recua para seu subespaço, deixando o monstro do lado de fora. Enquanto a criatura está imobilizada, ele usa sua habilidade de envio novamente para entregar o machado com incrível velocidade. Infelizmente, o machado erra o alvo ligeiramente e apenas fere o ombro do monstro. Para usar sua habilidade de envio novamente, Jong-geum precisa esperar 30 segundos para o tempo de recarga, e também há um limite de alcance de 10 metros. Apesar dessas desvantagens, ele aprendeu que suas habilidades são bastante impressionantes e podem ser aprimoradas ao coletar pedras de mana e melhorá-las. Além da habilidade de envio, a habilidade de Pax tem outras aplicações, e logo iremos descobrir quais são. De repente, o monstro nota um movimento atrás de si e, ao se virar, vê o machado voltando pelo portal, atingindo novamente no rosto e selando seu destino no ato. Esta é, na verdade, a segunda aplicação da habilidade de envio de Pax, que também é conhecida como recuperação de produto. Ela traz automaticamente de volta os itens enviados, o que é tão conveniente quanto a habilidade de envio. Jong-geum usa sua habilidade de recuperação mais uma vez para pegar a pedra de mana do monstro. Ele está curioso sobre por que não pode simplesmente recuperar a pedra de mana assim, sem matar o monstro. Então, ele pergunta a Pax a mesma coisa e descobre que pode usar sua habilidade de recuperação na pedra porque ela pertence a ele, mas apenas após matar o monstro. Mesmo assim, Jong-geum sai de seu subespaço e revela a nós outra informação crucial que aprendeu sobre esse mundo apocalíptico. Aparentemente, os orcs bizarros não são as únicas criaturas devastando o planeta. Também existem monstros alados, e ele sabe que vai precisar de muito para caçar um deles. De repente, ele ouve gritos de socorro, mas antes que possa descobrir quem está chamando, a cena muda para um homem chamado Choi, que tenta desesperadamente correr. Ele está tão exausto que cada passo parece mais pesado que o anterior, e uma criatura voadora está tentando caçá-lo. O monstro mergulha, atingindo o homem pelas costas e o fazendo colidir com o chão em agonia. Há outra pessoa atrás do homem ferido, mas antes que esse outro cara possa ajudar seu amigo, o monstro aterrissa bem na sua frente, bloqueando seu caminho. Sua boca feroz está salivando, como se a carne humana fosse a coisa mais deliciosa da região.
Mas, estranhamente, o monstro não ataca o homem em pé diante dele. Em vez disso, volta seu olhar para Choi, que está deitado no chão, gemendo de dor. O homem fica perplexo ao ver que a criatura não o ataca e percebe que o monstro estava mirando em Choi o tempo todo, provavelmente porque Choi é menor e parece um alvo mais fácil. Ele não faz ideia do que pode fazer contra esse gigante para salvar seu amigo, pois tudo o que tem é uma pequena faca e não está certo se essa faca pode até mesmo distrair o monstro. Justo então, o tilintar de um sino de bicicleta ecoa pela área e, não surpreendentemente, é nosso protagonista acelerando em direção a eles. Mas esses dois não têm ideia de quem ou o que está se aproximando. Antes que possam processar o que está acontecendo, eles assistem em choque enquanto o monstro que os caçava é atingido por um projétil, deslizando pelo chão devido à força do impacto. O monstro foi derrubado por um único lançamento de machado, deixando os dois homens lutando para processar o que acabaram de ver. Jong-geum rapidamente verifica se eles estão bem, mas eles ainda estão atordoados, com as mandíbulas caídas enquanto tentam entender como alguém em uma bicicleta conseguiu derrotar um viver voador com apenas um lançamento de machado. Os dois rapidamente perguntam a Jong-geum se ele é um soldado e começam a inclinar a cabeça em sinal de respeito, gratos por terem suas vidas salvas. Jong-geum, contente que eles estão seguros, responde à pergunta apontando para seu uniforme e explica que é um funcionário da Pax FC. Eles podem ver que ele está usando o uniforme da empresa, e essa revelação os choca ainda mais. Eles presumiram que ele era um soldado experiente, dadas suas impressionantes habilidades e aparência. Mesmo que ele não fosse um soldado, suas habilidades são tão extraordinárias que, se não tivessem visto com seus próprios olhos, nunca teriam acreditado que alguém poderia derrubar um viver com um simples lançamento de machado enquanto andava de bicicleta. Jong-geum fica surpreso ao descobrir que essas pessoas estão familiarizadas com o conceito de habilidades. Um deles rapidamente concorda, mencionando que ele tem uma habilidade despertada, embora seja apenas uma modesta habilidade de condução. Dadas as circunstâncias, ele não teve uma oportunidade adequada para usá-la. O outro, Choi, começa a rir e admite que se sente um pouco invejoso porque não despertou nenhuma habilidade. Jong-geum então pergunta se há outras pessoas por perto. Choi confirma que não há mais ninguém, explicando que estão no Bloco C, que possui um centro de logística. Muitas pessoas se reuniram ali, mas, infelizmente, os monstros também. A maioria das pessoas foi atacada, morta ou devorada viva, restando apenas cerca de 10 a 15 sobreviventes, que estão relativamente isolados no terminal subterrâneo do bloco. Ele explica ainda que estavam procurando uma estrada que os veículos pudessem usar e também queriam reunir alguns itens de necessidade diária, mas, de repente, foram atacados pelo monstro. O outro homem então sugere que, em vez de conversarem ali, Jong-geum deve se juntar a eles. Ele é bem-vindo para ir com eles até suas acomodações no quarto andar do subsolo, onde os monstros nunca atacaram, permitindo que possam dormir confortavelmente. Eles também oferecem alguns lanches leves. Jong-geum considera a oferta e podemos perceber que ele está definitivamente interessado em ver os veículos que mencionaram antes e está desesperadamente precisando de informações sobre veículos em funcionamento. Eventualmente, ele decide aceitar o convite, mesmo sem ter certeza se deve confiar totalmente neles. Enquanto eles começam a se afastar, lançamos um último olhar para o monstro morto deitado no chão. É quando nosso protagonista recupera a pedra de mana de dentro do monstro e rapidamente a guarda em seu subespaço. Ele fica feliz que esses dois não saibam sobre sua habilidade, pois isso significa que ele tem um plano de backup caso as coisas deem errado e pode escapar para o subespaço se necessário. Um tempo depois, eles finalmente chegam ao subsolo, onde veem um homem que parece ter acabado de derrubar um orc sozinho. Choi corre rapidamente até seu amigo, perguntando o que aconteceu e se está tudo bem. O matador de orcs o tranquiliza, explicando que o orc deve ter entrado por acidente. Felizmente, ele não os viu, então conseguiram eliminá-lo facilmente. Ninguém se feriu, mas não podem mais ter certeza de que o lugar é seguro. Por outro lado, Jong-geum se sente um pouco aterrorizado com o quão perigoso esse lugar é, mas rapidamente sai de seus pensamentos quando o matador de orcs pergunta sobre ele. Choi explica que Jong-geum é quem o salvou do viver e que costumava trabalhar para a Pax FC. Ele também menciona que Jong-geum é bastante forte, tendo derrubado o viver com o machado lançado de longe.
Todos ficam admirados e curiosos sobre que tipo de habilidade ele pode ter. Nesse momento, uma mulher corre em sua direção, absolutamente entusiasmada por ele ter salvado Young-soo e Bong-chol. Ela está tão grata que começa a fazer uma dança de felicidade. Os outros começam a se reunir ao redor dele, elogiando. Jong-geum tenta minimizar a situação, dizendo que estava apenas fazendo o que precisava. Justo quando nosso protagonista está recebendo tanta atenção, Choi tenta dispersar a multidão, pedindo que não zombem do jovem. Nesse momento, o matador de orcs se manifesta, dizendo que todos ali têm trabalhado juntos por mais de 10 anos e que Young-soo e Bong-chol são como família para ele. Ele está genuinamente grato por conhecer alguém que salvou sua família e se apresenta como Lee Jin-mok, o gerente do terminal Daewon Express. Ele até se inclina em sinal de respeito por ter salvado seus 2 amigos. Assim que as apresentações terminam, Jin-mok dá a Jong-geum um breve resumo do lugar. Ele explica que, embora não possam garantir a segurança da localização, é muito mais confortável do que o mundo exterior. Eles têm suprimentos de comida e água do centro de logística, então Jong-geum pode comer à vontade sem se sentir envergonhado e pode se sentir em casa. Jin-mok também menciona que tem muitos suprimentos e podem conseguir mais do centro de logística se necessário. No entanto, Young-gu interrompe para apontar que o centro de logística do qual estão falando desapareceu repentinamente. É claro que todos ficam com os olhos arregalados e bocas abertas com essa notícia absurda. Jin-mok rapidamente pergunta o que isso significa. Choi confirma novamente, dizendo que simplesmente sumiu e explica que é por isso que foram perseguidos pelo viver. Os outros do grupo se recusam a acreditar nisso e questionam como um prédio tão grande poderia simplesmente desaparecer. Jin-mok então finalmente aceita a realidade e também diz a seus outros amigos que, se os monstros vagando por aí podem ser reais, não é tão absurdo acreditar que um edifício poderia desaparecer no nada. Enquanto isso, Jong-geum fica em silêncio, sem saber se o desaparecimento daquele centro de logística tem algo a ver com seu subespaço. De qualquer forma, o gerente tenta manter todos calmos e diz que, não importa o que aconteça, precisam cavar pelo túnel. Se ficarem ali, as coisas só vão piorar. Ele encoraja todos a não se desanimarem, dizendo que seu tempo apenas chegou um pouco mais cedo e que começarão a entrar no túnel assim que possível. A mulher de antes, animada, tenta motivar os outros, lembrando que mesmo sem o centro de logística, ainda precisam pensar em seu próximo movimento, então insiste que devem se forçar a passar. Jong-geum se volta para o gerente, perguntando o que realmente significa forçar o caminho. O gerente explica que todos ali têm lares. Em outros lugares, os veículos são essenciais para a locomoção. No entanto, com as estradas bloqueadas, eles precisam encontrar uma maneira de passar. Jong-geum se anima a ouvir a menção dos veículos e pede mais informações. O gerente confirma que tem veículos funcionando, mas explica que todas as estradas estão obstruídas. O campo de golfe bloqueia o caminho ao norte, contêineres bloqueiam o leste e a rodovia Yangdong ao sul está completamente destruída. O túnel a oeste é a única saída, mas infelizmente um grupo de Vivern tomou conta desse túnel. Até agora, todos têm sobrevivido obtendo comida e água do centro de logística, mas agora precisam se forçar a passar. O gerente diz a Jong-geum que ele não precisa passar pelo túnel, já que as estradas bloqueadas são para veículos e há maneiras de escapar a pé ou de bicicleta. No entanto, Jong-geum responde rapidamente que também precisa de um veículo e acha melhor ir pelo túnel. O gerente não tenta mudar a opinião de Jong-geum e simplesmente diz que ele é bem-vindo a se juntar a eles, se estiver disposto. Jong-geum sorri e diz que ficaria feliz em trabalhar com eles. Ele também pensa consigo mesmo que seria melhor manter suas habilidades em segredo. Embora o grupo pareça amigável, ele não pode ignorar que eles têm lutado para sobreviver enquanto ele estava seguro no centro. Eles podem ter ficado sem comida e suprimentos, e ele tem certeza de que não serão francos sobre sua situação. Ele entende a necessidade de segredo deles e planeja ficar cauteloso também. Ele então se volta para o gerente e diz que quer verificar a situação do túnel e do viver. Ele planeja fazer uma exploração, mas na verdade só quer usar suas habilidades para eliminar aquele grupo de monstros e acumular algumas pedras de mana. A cena então retrocede um pouco. Depois de derrubar vários monstros, ele acumulou 5 pedras mágicas. Com elas, pode reduzir o tempo de recarga de sua habilidade de envio para 5 segundos.
É então que ele vê novas habilidades de envio. A primeira é a entrega precisa, que, como o nome sugere, se fixa no alvo e garante um acerto. A segunda é a entrega simultânea, que permite enviar até 2 itens de uma vez. A terceira é a entrega automática, que permite entregar automaticamente itens designados, com um intervalo de tempo ajustável. Apesar de essas habilidades parecerem incríveis, cada uma custa cerca de 10 pedras, e nosso protagonista está ansioso para vê-las em ação, embora ainda esteja um pouco confuso sobre o que exatamente a entrega automática faz. Neste momento, ele está sorrindo de orelha a orelha, animado por ter economizado as pedras mágicas e ansioso pela missão de exploração para ganhar mais. Ou assim ele pensava. Seu sonho de adquirir habilidades fantásticas é rapidamente frustrado quando se vê acompanhado de Yungu, um dos caras que ele havia salvo anteriormente. Quando Jeongeon pergunta por que ele está o acompanhando, Yungu diz que é muito perigoso ir para fora sozinho. Mas Jeongeon lembra que foi ele quem estava sendo perseguido por um viver. Yungu insiste que isso não importa, pois não pode deixar Jeongeon ir sozinho. Além disso, ele está confiante de que Jeongeon irá salvá-lo novamente se necessário. Jeongeon então se lembra de Yungu mencionando que despertou uma habilidade de motorista, então pergunta se ele pode ver uma janela de mensagem ou algo assim. Yungu diz que não viu nenhuma janela de mensagem, mas tem uma sensação de que realmente despertou uma habilidade, embora ainda não tenha amadurecido completamente. Bem, essa informação não é exatamente tranquilizadora para Jeongeon, que começa a se preocupar bastante. À medida que a noite cai, a bicicleta acelera pela estrada em velocidades insanas. Jeongeon está literalmente suando de medo ao ver Yungu dirigindo a bicicleta com uma perna enquanto tenta equilibrar-se. Quando pergunta por que Yungu está dirigindo assim, ele responde que há muitos carros na estrada e é difícil ver. É então que Yungu avista um viver à frente. Jeongeon rapidamente lhe diz para parar, pois ele não consegue ver nada. Parece que o monstro finalmente percebeu a presença deles, e enquanto o encara, Yungu pergunta o que devem fazer. Justo nesse momento, um projétil atinge o monstro, derrubando-o com um único golpe, deixando Yungu completamente perplexo. Enquanto isso, Jeongeon calmamente lhe diz para manter a cabeça erguida e não olhar para trás. Enquanto diz isso, ele discretamente recupera a pedra de mana e aguarda em seu subespaço. Finalmente, Yungu aponta que consegue ver o túnel ali. Ele pisa no freio, mas antes que Jeongeon possa perguntar por que ele parou no meio da estrada, a razão por trás da parada abrupta se torna clara ao ver uma tonelada de monstros se arrastando pela área. Yungu está absolutamente aterrorizado, e eu não ficaria surpreso se ele já tivesse se sujado. Quando um dos monstros começa a se aproximar deles, Yungu tem certeza de que o jogo acabou. Mesmo com a bicicleta elétrica, não há como eles conseguirem fugir de tantos Wyvern. Justo quando Yungu se prepara para o pior, Jeongeon decide que não tem escolha a não ser usar sua habilidade de subespaço. Ele rapidamente chama seu sistema e usa suas pedras de mana para reduzir o tempo de recarga de 30 segundos para apenas 5 segundos. Perplexo, Yungu pergunta o que está acontecendo, mas nosso protagonista não se incomoda em explicar. Enquanto isso, o monstro solta um rugido ensurdecedor e todos os monstros nas proximidades começam a se aproximar de todas as direções. Justo a tempo, Jeongeon grita envio e um projétil despenca, derrubando o monstro e salvando Yungu. Ele dá uma rápida olhada para trás, ainda ansioso e em pânico, fica com os olhos arregalados ao avistar um portal atrás deles. Depois de eliminar o monstro, Jeongeon rapidamente pega as pedras e diz a Yungu para ficar perto, pois essa é a única maneira de mantê-lo seguro. Yungu concorda, embora esteja completamente perdido sobre o que está acontecendo e porque há um centro de logística atrás deles. Nesse momento, mais monstros aparecem, e um deles é rapidamente eliminado pelos machados de Jeongeon. Mais monstros se preparam e avançam rapidamente em direção a eles. Yungu, em pânico, começa a recuar e, eventualmente, mergulha no subespaço de Jeongeon. O monstro, por sua vez, colide brutalmente com a barreira do subespaço, enquanto Yungu tropeça e cai no chão. O monstro recupera a compostura e ataca novamente, mas nosso protagonista se desliza para seu subespaço a tempo. O monstro atinge a barreira mais uma vez e logo é derrubado por um machado que cai imediatamente. Enquanto isso, Yungu observa a cena em admiração, como se tivesse testemunhado um milagre.
Ele mal consegue acreditar em seus olhos e, desde o centro de logística até os machados voando ao redor, não tem certeza do que mais o surpreende. Mas uma coisa é certa: para Jong-geun, esses monstros não são mais do que pragas, e esse túnel é apenas um incômodo que ele pode eliminar sem esforço. Ele então reflete sobre como todos no porão queriam usar o veículo de entrega para transportar comida e se mover relativamente em segurança. O túnel é apenas uma parte da rota. Mesmo que consigam passar com segurança, os monstros ainda estarão lá fora. Mas para Jong-geun é diferente. Ele realmente só precisa do veículo como meio de transporte, já que pode lidar com qualquer coisa com facilidade. Yoon-gu começa a se sentir um pouco invejoso também, porque com uma habilidade como a de Jong-geun, ele poderia facilmente chegar à sua família o mais rápido possível. Ele não tem certeza de quão longe Jong-geun planeja viajar a ponto de sentir a necessidade de usar um veículo. De repente, eles notam que o monstro começa a fugir. Jong-geun fica fascinado ao ver que esses répteis são bastante inteligentes, pois estão fugindo em vez de se lançarem em perigo. Enquanto Jong-geun recolhe as pedras, Yoon-gu nota uma pedra azul pairando no ar e pergunta o que é. Jong-geun, curioso, pergunta se ele nunca viu uma pedra de mana antes. Yoon-gu admite que não, então Jong-geun explica que as usa para aprimorar suas habilidades. Yoon-gu finalmente entende e se pergunta se um dia terá a chance de experimentar isso ele mesmo. Agora tudo faz sentido para Jong-geun sobre por que Yoon-gu não se preocupou em extrair a pedra de mana do corpo do orc mais cedo. De qualquer forma, Yoon-gu aponta que com habilidades como essa, Jong-geun poderia facilmente limpar todo o túnel sozinho. Jong-geun então explica que não veio aqui com a intenção de limpar o túnel, ele só queria dar uma olhada. Se parecesse viável, ele passaria silenciosamente e não queria exibir suas habilidades dessa forma. Yoon-gu então se desculpa por estar junto, mas Jong-geun o tranquiliza, dizendo que não há necessidade de se preocupar. Ele não sabia o caminho para o túnel de qualquer maneira, então se tivesse vindo sozinho, não teria conseguido passar. Ele sugere que é hora de voltar, já que o viver recuou por enquanto, mas pode atacar novamente em breve. É então que Yoon-gu pergunta quão longe Jong-geun planeja viajar a ponto de sentir a necessidade de um veículo. Jong-geun explica que está tentando alcançar sua família e seu destino final é o Ijeonbu, perto do distrito de Gangneung. Essa notícia surpreende Yoon-gu, porque seu próprio destino está na mesma rota para Gangneung. Ele revela a Jong-geun que está indo para Indoan, que fica no caminho, e pergunta se não seria um incômodo acompanhá-lo até chegarem a Indoan. Jong-geun não sabe como responder, mas Yoon-gu continua, dizendo que mesmo se conseguir passar pelo túnel, não tem confiança de que conseguirá voltar para casa em segurança. Sua habilidade de direção não ajuda muito em combate, mas como Jong-geun pode lutar contra os monstros, ele pode ter uma chance melhor de alcançar sua família. Yoon-gu então promete ajudar Jong-geun a chegar a Gangneung mais rápido que qualquer um e jura que não será um fardo na jornada. Ele até se oferece para fornecer comida para Jong-geun ao longo do caminho. Jong-geun começa a ver um verdadeiro valor nessa parceria. As habilidades de direção de Yoon-gu são indiscutíveis e, mais importante, se esse cara estiver ao seu lado, ele não revelará suas habilidades. É uma situação vantajosa, porque Jong-geun teme que, se suas habilidades se tornarem conhecidas, não se pode prever o que as pessoas poderiam fazer, talvez até tentem assassiná-lo, embora isso possa ser exagero. Ainda assim, é melhor prevenir do que remediar. Por fim, nosso protagonista finalmente dá a Yoon-gu o sinal verde para acompanhá-lo, e o cara se anima como uma criança em uma loja de doces. Jong-geun então informa que ele cuidará do túnel, e deixa claro que Yoon-gu deve manter suas habilidades em segredo. Um segredo. Ele até pede para Yoon-gu garantir que todos os outros fiquem fora do caminho. Yoon-gu concorda animadamente, prometendo garantir que todos cooperem. Ele está super positivo, pronto para fazer sua parte, mas as coisas não saem como Jong-geun esperava, porque esse cara imprudente acabou contando a todos que nosso protagonista seria capaz de limpar o túnel sozinho usando suas habilidades despertas. Tudo o que eles precisam fazer é esperar do lado de fora até que ele termine, e então poderão avançar. Jong-geun fica com os olhos arregalados e sem saber o que fazer, vendo que Yoon-gu acabou revelando o que deveria ser um segredo. Os outros ficam surpresos com essa notícia e estão ansiosos para ver como Jong-geun vai conseguir isso. Yoon-gu, por outro lado, está mais do que feliz em explicar, enquanto Jong-geun amaldiçoa sua má sorte, percebendo que agora está em uma situação complicada.
No fim das contas, Jong-geum se levanta e diz que até amanhã de manhã ele terá o túnel limpo para que todos possam sair. Em sua mente, ajudar a todos é o melhor plano que ele tem, considerando que ainda tem suprimentos de comida, o que deve manter as coisas relativamente calmas. Assim que os suprimentos acabarem, o caos provavelmente irá eclodir entre todos, então é sábio limpar o túnel e garantir que todos possam sair em segurança. É então que o gerente chama Jong-geum, dizendo que não vai se intrometer em suas habilidades ou fazer perguntas sobre elas. Em vez disso, o gerente o respeita pela decisão que tomou de ajudar a todos e oferece alguns suprimentos de comida de suas reservas a Jong-geum, o que o deixa bastante surpreso, pois tanta generosidade é demais. O gerente explica que, como Jong-geum arriscou sua vida para explorar o túnel, tudo o que podem oferecer em troca é um pouco de comida. Agora que ele ainda está limpando o túnel para eles, sentem que não conseguem retribuir sua bondade o suficiente. Eles se desculpam, dizendo que tudo o que podem oferecer no momento são algumas palavras de gratidão. Jong-geum tenta explicar que fez isso por si mesmo porque queria, e que não deveriam ir a esse ponto para ajudá-lo. Ele insiste que a comida deve ser destinada às famílias dele e diz para ficarem com ela. No entanto, Yoon-gu intervém e diz a Jong-geum para simplesmente aceitar, apontando que rejeitar a comida seria muito duro para todos os envolvidos. Yoon-gu também lembra Jong-geum de que ele tem uma família também, assim como todos os outros. Nesse momento, Jong-geum vê como todos estão animados para se reunir com suas famílias e isso lhe causa uma pontada de tristeza, pois não quer decepcioná-los. Enquanto todos aproveitam o tempo juntos, o dia seguinte chega e eles finalmente alcançam a entrada do túnel. Jong-geum diz a todos para ficarem para trás e começa a pedalar sua bicicleta para dentro do túnel, determinado a limpá-lo e voltar. À medida que se aproxima do túnel, ele começa a avistar os monstros, mas antes de vermos ele lutando contra eles, a cena retrocede para sua infância. Vemos o jovem Jong-geum com o olho machucado de uma briga com sua irmã. Ele reclama disso para seu pai, o que leva a outra discussão com a irmã, e eles acabam se espancando na frente do pai. É nesse momento que o pai deles aponta o quão próximos eles parecem estar. O pai reflete que foi filho único e sempre invejou o vínculo entre irmãos. Ele diz que eles não têm ideia de como ele é invejoso da relação deles, mesmo que briguem agora, logo perceberão quão preciosa é a família. De repente, a mãe deles irrompe no quarto, levando a uma discussão calorosa entre os pais. É nesse momento que Jong-geum sente o calor da família. A cena então transita para a última noite, onde nosso protagonista recorda todos esses momentos com sua família, depois de ver como todos estão radiantes com a perspectiva de finalmente se reunirem com suas famílias, sabendo que Jong-geum limparia o caminho para eles. Eles passaram a noite toda assim, desfrutando da expectativa. Quando a meia-noite chega e todos adormecem, Yoon-gu acorda para usar o banheiro e percebe que Jong-geum está faltando. Ele sai e pergunta aos guardas de patrulha sobre ele. Eles informam que Jong-geum disse que ia sair para pegar um ar fresco há um tempo. Yoon-gu então avança e olha ao redor, finalmente avistando o nosso protagonista. Ele rapidamente pergunta por que Jong-geum não pode simplesmente dormir, e nosso protagonista responde que não consegue dormir ali. Assim que Yoon-gu olha para frente, ele fica completamente pasmo ao ver que todo o veículo está cheio até a borda com comida e suprimentos. Yoon-gu acha isso ridículo e rapidamente pergunta por que ele está dando tanta coisa. Nosso protagonista menciona casualmente que só carregou cerca de metade para evitar que o veículo ficasse muito pesado, mas essa quantidade deve ser mais do que suficiente para todos. Yoon-gu fica ainda mais surpreso quando Jong-geum diz que este é o último veículo que ele carregou. A realização o atinge com força, porque se este é o último veículo, nosso protagonista deve ter carregado os outros 15 veículos com a mesma quantidade de suprimentos também. Jong-geum rapidamente diz a ele para manter isso em segredo de todos os outros. O homem, no entanto, aponta que se ele está dando tudo isso, o que eles usarão durante a jornada. Nosso protagonista apenas menciona casualmente que ainda tinha certeza do que estava fazendo. Yoon-gu ficou atônito ao ouvir isso, percebendo que a quantidade de suprimentos que nosso protagonista acabou de dar generosamente é mais do que se encontra em um centro logístico inteiro. Ele não consegue imaginar quanto Jong-geum deve ter em estoque para doar tanto. Voltamos ao presente, onde Jong-geum está demolindo monstros sem esforço, como se não fosse nada. Enquanto luta,
Ele pensa em como seria mais fácil se pudesse colocar todas as pessoas em seu subespaço e levá-las para o outro lado. Infelizmente, seu sistema indica que, com o nível atual do subespaço, isso não é possível, mas se ele alcançar o nível 2, poderá acomodar até 20 pessoas. Para atingir esse nível, precisaria coletar pelo menos 100 pedras de mana. Jeongeun rapidamente faz uma contagem mental e percebe que há no máximo cerca de 40 monstros, com alguns fugindo. Diante desses números, subir de nível ali não é viável. Ele ainda precisa pensar em outra forma de evoluir, porque eventualmente quer colocar sua própria família no subespaço. De repente, Jeongeun nota algo incomum entre os monstros que estão fugindo. Ao olhar mais de perto, ele vê uma versão particularmente robusta de viver e percebe que se trata de algum tipo de monstro de nível chefe. Até mesmo Jeongeun não tem certeza do que está enfrentando. Finalmente, cortamos para o lado de fora, onde todos estão ansiosamente esperando Jeongeun sair. Alguns começam a se preocupar se ele está bem dentro do túnel. Eles finalmente o avistam saindo do túnel, pedalando sua bicicleta com facilidade, como se estivesse apenas dando um passeio casual. Seu uniforme está manchado de sangue, e o grupo observa ansiosamente, mas logo soltam um suspiro de alívio ao ver um sorriso se espalhando pelo rosto de nosso protagonista. Eles explodem em uma dança de alegria, celebrando a conclusão bem-sucedida de sua missão. Parece que finalmente é hora de todos se despedirem e se reunirem com seus entes queridos. Eles expressam sua gratidão ao gerente por ter ficado com eles até o fim e esperam que ele chegue em casa em segurança também. Jeongeun sugere que, se eles encontrarem algum problema, devem tentar abrir o compartimento de carga, pois ele preparou um pequeno presente que pode ser útil. Todos ficam intrigados e curiosos sobre o presente, mas eventualmente entram em seus respectivos caminhões de carga e começam a atravessar o tráfego. Assim que cruzam o túnel, acenam suas despedidas pela última vez e seguem por caminhos separados. Vemos então Jeongeun sentado no banco do passageiro, ainda preocupado com o monstro que viu no túnel. Ele não tem certeza se era realmente um viver, já que fugiu tão rapidamente que não conseguiu vê-lo bem. Ele começa a se perguntar se o viver que avistou era um líder ou talvez apenas uma versão adulta desses monstros. Mas seus pensamentos são interrompidos por um barulho estranho de esmagamento vindo de baixo do caminhão. Quando olhamos perto dos pneus, vemos que os caminhões passaram por alguns corpos mortos, e o rosto do motorista está cheio de tristeza ao ouvir os ossos se quebrando. Até Jeongeun consegue ver o arrependimento no rosto de seu amigo, mas eles não têm escolha a não ser continuar em frente. Com corpos e destroços por toda parte, não há um caminho claro, e está uma bagunça, não importa para onde se voltem. Ele pensa consigo mesmo que, se sua liberação tivesse sido adiada por apenas 3 meses, ele poderia ter sido um daqueles soldados mortos. A situação é pior do que pensavam, com monstros ainda devorando os cadáveres. De repente, Yoongu chama, o que faz nosso protagonista sair de seus pensamentos. Assim que ele olha para frente, vê que a estrada está bloqueada à frente. Yoongu aponta que a cerca de arame farpado parece ter sido montada pelo exército para bloquear algo, e eles terão que tomar outra rota. Ele menciona que deve haver outra ponte que eles podem cruzar, mas é quando nosso protagonista vê algo no final da ponte bloqueada. Ao olharmos mais de perto, notamos um novo tipo de monstro que nunca vimos antes. Agora faz sentido o que o exército estava tentando bloquear. Enquanto Yoongu entra em pânico e considera dar a volta, nosso protagonista vê isso como uma oportunidade para evoluir seu subespaço. Ele então nota uma calçada estreita na estrada, perfeitamente bloqueada em ambos os lados. Ele rapidamente diz ao amigo para não dar a volta e pergunta se pode passar o veículo por aquela calçada. Jeongeun explica que ele teve uma boa ideia para superar essa situação sem precisar voltar e está absolutamente empolgado em empurrar o caminhão por uma calçada de pedestres. Yoongu fica chocado com tal escolha suicida, especialmente quando um orc aparece na frente entre os cães e começa a dispersar os cães mutantes. Os monstros parecem não ser nada amigáveis entre si. Mesmo que o orc tenha vantagem em tamanho e força, os cães mutantes são simplesmente mais numerosos. O pobre orc não tem chance contra uma matilha tão faminta, e suas bocas ocos não os impedem de rasgar a carne. R2 só consegue ver o sangue e a carne voando em todas as direções. O pobre Yoongu está realmente assustado e, mesmo conhecendo as habilidades de nosso herói, duvida da sanidade da ideia de ir direto para lá.
Justo nesse momento, ele pergunta o que Jong-geum quis dizer e se ele tem certeza do que está fazendo. Acreditar que realmente iria atravessar essa ponte. Nosso herói estava mais do que confiante em suas habilidades e achava que seria ainda mais fácil do que seu amigo apavorado imaginava. Enquanto Young-soo tentava reunir coragem, Jong-geum fez uma pergunta estranha. Ele já tinha ouvido falar de um jogo onde 3 raças travam guerra umas contra as outras? Era um certo jogo de estratégia espacial chamado Stark, mas Young-soo, sendo muito mais velho que nosso herói, não sabia nada sobre isso. Jong-geum decidiu contar um pouco sobre o jogo. Nele, os jogadores podiam jogar em mapas personalizáveis e alterar as configurações como quisessem para se divertir. Entre esses mapas, o favorito de nosso herói era aquele onde ele tinha que se defender de enxames de monstros usando unidades limitadas e o terreno. E enquanto pensava, Jong-geum achou que a situação atual era muito semelhante a esse mapa. Claro, Young-soo não tinha ideia do porquê de estar ouvindo tudo isso, mas sua compreensão não era necessária naquela situação. Tudo o que ele precisava fazer era seguir as instruções de Jong-geum. Para começar, Young-soo teve que dar a volta no carro e recuar até a barreira de arame farpado. É claro que ele teria que derrubar o arame, fazendo o maior barulho possível, atraindo assim a atenção dos cães mutantes que estavam tão ocupados com sua refeição sanguinolenta. Então, era a vez de Jong-geum entrar em ação. Ele ativou seu sistema e recorreu à última habilidade que nem mesmo pretendia usar, mas que agora era mais adequada para a situação. Ele desbloqueou a habilidade de entrega automática ao gastar 10 pedras mágicas e imediatamente pediu a Pax para gastar todas as pedras mágicas restantes para aumentar a velocidade de entrega. Pax fez isso sem demora, e agora a velocidade de entrega havia aumentado para 100 km por hora. Agora que tudo estava pronto, Jong-geum poderia convidar os cães mutantes que estavam comendo orca a virem até ele. Após um almoço reforçado, era hora de brincar. Os cães, desavisados, correram para frente, mas não chegaram a tempo. O refrigerador de 2 portas os demoliu completamente. Como se pode ver, o jogo não era divertido para os cães. E não parou no primeiro refrigerador. Mais e mais vieram logo em seguida. Em apenas alguns segundos, Jong-geum recebeu 12 pedras mágicas e ficou muito feliz com isso. O alcance e a precisão da entrega reforçada melhoraram enquanto ele ainda estava limpando o túnel. Jong-geum poderia estar jogando machados em vez de refrigeradores agora, e junto com a velocidade de entrega recentemente aprimorada, isso poderia ser bastante eficaz. Mas ao usar a entrega de precisão da última vez, Jong-geum descobriu que essa habilidade não rastreia o alvo o tempo todo. Na verdade, a entrega de precisão apenas corrige ligeiramente a direção de acordo com o movimento do alvo. Isso poderia ser um grande problema contra esses cães que não são apenas rápidos, mas incrivelmente ágeis. Mesmo o machado voando a 100 km por hora pode ser desviado por esses cães quando atacados à distância. Além disso, essas criaturas são tão destemidas que não param mesmo se um de seus semelhantes morrer bem ao lado deles. Considerando a situação atual, onde o intervalo de entrega é de 2,5 segundos, os machados não seriam suficientes para conter seu ataque. Mas o refrigerador, graças ao seu tamanho, é perfeitamente adequado para destruir vários alvos em uma única entrega. Não só o refrigerador é largo, mas também é pesado o suficiente para derrubar os cães com apenas um toque. Além disso, a entrega automática que ele acabou de melhorar provou ser muito conveniente. Jong-geum nem precisava observar o campo de batalha. O sistema destruía automaticamente quaisquer ameaças que se aproximassem. Por enquanto, nosso herói podia apenas descansar e relaxar. Os cães não desistiram, apesar de não conseguirem se aproximar de Jong-geum. Tudo o que podiam fazer era uivar de raiva e continuar tentando. Mas, sejamos honestos, contra os refrigeradores voadores, eles não tinham chance. Enquanto a batalha prosseguia, Young-soo teve a imprudência de olhar para trás. Ele quase perdeu o queixo de surpresa ao perceber o que estava vendo. Ele pensou que Jong-geum só poderia lançar machados, mas ali estavam refrigeradores que estavam além de sua imaginação. Ok, um refrigerador voador era algo que ele ainda poderia imaginar, mas um novo refrigerador voador a cada 2 segundos era inacreditável. Além disso, por que o centro de logística manteria tantos refrigeradores em estoque? Young-soo começou a se perguntar se o estoque que estava sendo recuperado estava saindo como novos produtos, mesmo que os machados realmente fossem recuperados e reutilizados pelo sistema.
Mas como isso poderia funcionar com refrigeradores não estava claro para ele. Young-soo simplesmente não conseguia acreditar e congelou no lugar. Ele nem percebeu quando Jong-geum voltou até ele e perguntou se ele queria comer algo. Young-soo finalmente percebeu o que estava acontecendo e fez uma pergunta para ter certeza. Seria possível que o suprimento de Jong-geum fosse infinito? Jong-geum ficou um pouco surpreso com tal pergunta. Ele pensou que Young-soo já tivesse percebido isso há muito tempo, mas estava errado. Durante todo esse tempo, Young-soo achou que Jong-geum estava coletando machados após usá-los para recarregá-los e não conseguia nem imaginar que ele realmente tinha uma quantidade infinita deles. Na verdade, Jong-geum realmente coletava os machados após o uso com o sistema, mas apenas para que não ficassem jogados na estrada e acidentalmente ferissem alguém. Ouvir isso não deixou Young-soo se sentindo melhor. Ele ainda não conseguia acreditar. Acreditar que os itens poderiam ser infinitos. Quando ele voltou a si, nosso herói perguntou novamente o que ele queria comer. Young-soo teve um dia difícil, cheio de turbulências emocionais, e uma Coca Zero e um doce eram mais do que suficientes para ele. Enquanto comiam em silêncio, atrás deles, o sistema de entrega estava espalhando os cães impiedosamente. Young-soo sentia um pouco de vergonha por sua estupidez e por ter subestimado as habilidades de Jong-geum, mas ainda assim estava grato pela comida, mesmo que fosse infinita. Nosso herói estava feliz em compartilhar e também agradecido a Young-soo pela confiança desde o início. Agora, se ele precisasse de algo, deveria apenas avisar nosso herói, que tinha quase tudo em estoque. Mas Young-soo não estava com pressa de abusar da generosidade de alguém. Ele já tinha o suficiente do que Jong-geum havia feito por ele, limpando o caminho dos monstros e ajudando-o a chegar em casa mais rápido. Literalmente, depois de atravessarem essa ponte, seria apenas 1 hora de viagem até sua casa. Jong-geum ficou feliz ao ouvir que seu amigo poderia ver sua família em breve. Young-soo também estava, mas tinha medo do que poderia encontrar lá e apenas esperava que nada tivesse acontecido com sua família e que estivessem seguros. Jong-geum o entendia muito bem, pois também estava preocupado com seus pais e irmãs. Ele queria dar a Young-soo algum tipo de presente e notou suas roupas esfarrapadas. Ele não deveria voltar para sua família assim. Além disso, os cães ainda estavam continuando suas tentativas fúteis, e eles tinham tempo para resolver o problema das roupas. A única pergunta restante era qual estilo Young-soo escolheria. Ele já estava desconfortável com nosso herói o ajudando até com roupas, mas não recusou. Além disso, Young-soo tinha certeza de que Jong-geum tinha o que ele precisava: óculos de aviador e uma jaqueta legal, exatamente o que um motorista de primeira classe precisava para dirigir pela paisagem apocalíptica. Justo a tempo, os cães estavam quase acabados, só faltavam mais alguns. Com um novo visual, Young-soo ganhou uma confiança sem precedentes e, certo da durabilidade do caminhão, decidiu seguir em frente imediatamente. Seus movimentos eram rápidos e precisos. Até mesmo os pilotos de Fórmula 1 o invejariam. Jong-geum só teve tempo de se segurar firmemente antes que Young-soo pisasse no acelerador. Os cães restantes nem tentaram detê-los e eles seguiram direto pela estrada estreita. Young-soo estava veloz em tudo relacionado à direção. A essa velocidade, ele só precisaria de 20 minutos para chegar em casa. Mas Jong-geum precisava se segurar firme. O caminhão de nosso herói voava pelas estradas esburacadas como se fosse uma rodovia. O pobre Jong-geum pedia em vão a Young-soo para dirigir mais devagar, parecendo que estava prestes a vomitar. Felizmente, seu sofrimento não durou muito. Finalmente chegaram à casa de Young-soo, ou melhor, ao que um dia foi seu lar. Agora era uma ruína. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!